Olá, geminianos. Vamos lá para a sua leitura de vida profissional? Vamos saber as energias, as tendências para você nessa área da sua vida, né? Leitura válida para os geminianos de Sol, Lua ou Ascendente, tá? Peraí que eu errei de baralho aqui. Começo por esse. Gêmeos. Muitas pessoas, só antes de começar, muitas pessoas me perguntam se eu não vou fazer a leitura de vida profissional no mês, né? Aqui nesse canal e lá no meu outro canal, Tarô Infinito, que é só de vida amorosa, eu faço as leituras mais esporadicamente, tá? Leituras atemporais. Diferentemente do A Torre Tarô e Oráculo. Lá na Torre vocês podem esperar leituras todos os meses, impreterivelmente, tá? Então vamos lá. Gêmeos. Leitura de vida profissional, quais as energias, quais as tendências para os geminianos que irão ressoar com esta leitura. Tá. Seis de copas no fundo. Gêmeos. Leitura de vida profissional para os geminianos que irão ressoar com essa leitura. Desculpa. Cavaleiro de Paus. Seis de copas pode ter muitos significados aqui, tá? O seis de copas aqui pode falar de alguma questão do seu passado que retorna, então pode ser, por exemplo, uma proposta de trabalho do passado que retorna, ou você fez um concurso há muito tempo atrás e agora você é chamado, né? Pode falar de alguma coisa assim no sentido de retorno do passado ou de pessoas do passado, mas que tem a ver com a sua vida profissional, né? Uma outra interpretação aqui, seis de copas é uma carta que tem crianças, então é uma carta que para alguns pode representar literalmente crianças na sua vida profissional, trabalhar com crianças, ser professor de crianças, vender roupa de crianças, enfim, né? Uma outra coisa que me vem aqui na combinação dessas duas cartas é muita criatividade, movimento. Vem uma certa pureza aqui na carta da criança. Uma outra coisa é a sua vida profissional sendo influenciado por crianças. Exemplo, né? Vamos supor que você tenha filhos pequenos e isso pode de alguma forma influenciar, afetar a sua vida profissional de alguma forma, né? Aqui vem falando de movimento, tá? Movimento, coragem, atitude, criatividade. Cartas positivas. Vamos lá, vamos ver o que vem na leitura em si. O imperador na posição do passado, mostrando aqui que no passado você tinha, pode ser que você ainda tenha, né? Você tinha ou você ainda tem uma estabilidade, pode ser um trabalho fixo, um emprego fixo, ou até mesmo você sendo empreendedor. Esse imperador pode ser aqui alguma pessoa importante do seu passado também, alguém realmente com alguma importância, liderança, algo nesse sentido, né? Medos e desejos vêm com o 9 de espadas. Na maioria das vezes, o 9 de espadas é um medo infundado, né? Então, o 9 de espadas é uma energia mental, de preocupações, de ansiedade, mas, como eu estava dizendo, na maioria das vezes, o 9 de espadas é uma criação da própria mente. Então, são medos infundados, né? O desejo, como o 9 de espadas é uma carta mental, é uma carta ansiosa, ou seja, existe um desejo aqui de que alguma coisa aconteça rapidamente, né? Mas a energia do 9 de espadas, ela não é muito positiva no sentido de
fazer com que alguma coisa se adiante, fazer com que alguma coisa aconteça mais rápido, né? Não é dessa forma. A energia central da sua leitura é um 2 de ouros. O 2 de ouros pode falar de alguns altos e baixos, o 2 de ouros pode falar de você estar encontrando um equilíbrio. O equilíbrio aqui, para alguns, pode até ser um equilíbrio entre mais de um trabalho, mais de uma tarefa. Para quem tem filhos, pode ser encontrar um equilíbrio entre a vida em família, a vida em casa e a vida no trabalho, né? Para quem essa questão das crianças aqui tem a ver com filhos, né? O 2 de ouros pode representar duas possibilidades, duas oportunidades, mas também para muitos pode realmente indicar essa questão de encontrar um equilíbrio entre uma coisa e outra, né? Você vem representado por um rei de copas, energia de maturidade emocional para lidar com as situações, para lidar com essa questão de encontrar um equilíbrio, seja em que sentido for esse equilíbrio aqui para vocês. Porque eu dei muitas possibilidades aqui, muitos exemplos, pode ser que você se encaixe num desses exemplos, né? Maturidade emocional. Para quem trabalha com alguma coisa relacionada à cura, né? O Rei de Copas fala disso também. Cura emocional, cura energética. Esse Rei de Copas mostra você com uma energia amorosa, benevolente, amistosa e madura, como eu já disse, né? No seu inconsciente, a própria carta do inconsciente, carta da lua, fala muito de intuição. A lua aqui não vem revelando muita coisa não, tá? Ela veio domiciliada aqui na casa dela. A lua realmente fala de coisas ocultas, que nem a própria leitura aqui, nesse sentido, nessa casa, irá revelar. O que há no seu inconsciente? O que você está vibrando a um nível mais profundo, tá? De toda forma, é um convite aqui para confiar na intuição, ao invés de alimentar uma energia muito mental, né? O Rei de Copas tem uma boa combinação de ar e água, tá? De mente e sentimentos, tá? Quatro de Copas vem aqui no seu desafio. 4 de Copas está debaixo do Imperador, que é o arcano maior de número 4. Lembra que eu falei aqui de que você tinha, ou de repente até ainda tem uma certa estabilidade na sua vida? Essa estabilidade pode ser no sentido de ter um trabalho, ou até mesmo de não ter um trabalho, mas estar estável nessa situação, né? O 4 de Copas como desafio tem a ver com sair dessa inércia, sair dessa energia estável, seja essa energia estável boa ou ruim, né? Tem uma questão aqui de sair da inércia, sair da zona de conforto, veio como desafio, tá? Ou até mesmo, né, reencontrar uma estabilidade que você teve no passado, mas que nesse momento talvez você não tenha, né? O 5 de espadas veio aqui no seu entorno. Quando a gente fala do entorno, a gente pode estar falando aqui de pessoas ao seu redor, de circunstâncias, energias mentais, né? 5 de espadas debaixo do 9 de espadas. Aqui a gente pode estar falando... Aqui eu não diria que a energia ao redor esteja muito favorável. Isso não é necessariamente um impeditivo para que a sua vida profissional dê certo, né? Mas, por exemplo, se você trabalha numa empresa, a gente pode estar falando de uma empresa que pode estar passando por alguma dificuldade, né? Os dirigentes dessa empresa podem estar com algum tipo de preocupação, com medo de perder alguma coisa, né? Se você é dono da sua própria empresa ou se você
é autônomo, né? Essas cartas têm a ver ou com a sua empresa em si, com o seu negócio, ou com os seus clientes, né? Não são cartas que te representam, você vem representado por um rei de copas. Então aqui a gente pode estar falando também de empresas ou pessoas que podem estar passando por alguma dificuldade. Mas isso, se a gente... Porque quando a gente trabalha para solucionar problemas dos outros, né? De certa forma, os trabalhos servem para isso, para solucionar as questões, os problemas de outras pessoas. Então, se tem aqui pessoas com problemas, isso aqui pode ser um nicho, pode ser uma ideia para você também, né? No sentido de você vir a solucionar esses problemas dessas pessoas. Aqui vem cartas assim de muita preocupação, tá? As de paus, rei de paus e 10 de ouros. As cartas que finalizam, né? Essas 3 últimas cartas aqui são o desfecho da sua leitura, são cartas muito positivas. Você está passando ou vai passar por um novo início, uma nova fase na sua vida profissional. Existe aqui bastante maturidade, ou seja, eu diria que você representado aqui por esses reis, que você tem um know-how aqui, você tem uma experiência, uma expertise para lidar com essa nova fase da sua vida profissional. Essas cartas aqui falam muito de entusiasmo e criatividade também, tá? A lua é uma carta que favorece a criatividade também. E a leitura termina com nada mais, nada menos que um 10 de ouros, que é uma carta de abundância, prosperidade e solidez, né? Lembra que a leitura abriu com uma carta de solidez, de estabilidade, o 10 de ouros também é, e muito positiva, tá? Então vem cartas aqui de automotivação, criatividade, entusiasmo, prosperidade, né? Apesar da leitura apresentar alguns desafios, mas assim, criatividade veio aqui também, né? Mas como eu disse, não é aqui um impeditivo para fazer a sua vida profissional dar certo, né? Tem aqui alguma ideia criativa, tá? E para alguns de vocês essa ideia pode ser algo além, né? Do tipo assim, eu tenho um emprego, mas eu tenho uma ideia criativa aqui que eu vou colocar em prática e isso pode vir a se tornar um trabalho ou uma segunda fonte de renda, né? Vou colocar as clarificações aqui. A leitura principal é essa aqui, tá? As clarificações é só para a gente aprofundar um pouco mais, enriquecer um pouco mais a leitura. Imperador com Hierofante. No passado, realmente aqui bastante estabilidade. Essa estabilidade pode ser algo que você ainda tem até hoje, né? E a instabilidade aqui pode ser momentânea, tá? Ou então, de repente, você teve essa estabilidade no passado e você quer recuperar essa estabilidade. Se for esse o caso, aqui a gente tem cartas muito positivas também. 9 de paus com 9 de espadas. Aqui tem um desgaste mental e energético. Não são energias que vão te ajudar muito, né? Medos, preocupações, ansiedade. Aqui você precisa simplesmente cuidar das suas energias, tá? 8 de espadas, a mesma coisa. Esse 8 de espadas pede para você tirar essa venda dos olhos, porque 2 de ouros está falando de possibilidades, né? De mais de uma possibilidade, tá? E lembrando que a sua leitura veio aqui com uma energia criativa. Então não se sinta preso, não fique congelado em uma situação, né? O 2 de ouros é uma carta que dá uma sensação de movimento, de balanço, né? Rei de copas com 7 de ouros, paciência, prudência, existe aqui uma avaliação, onde é que vale a pena eu investir, onde é que não vale a pena, onde é que vale a pena eu continuar investindo, né? Existe aqui, ó, no 2 de ouros junto com o 7 de ouros, uma avaliação, mas de uma forma muito madura, muito prudente aqui com o rei de copas. Olha, rei de ouros com a carta da lua é bom, né? Porque você tem aqui a um nível mais profundo e inconsciente uma energia de abundância e prosperidade, que foi justamente a carta que finalizou a sua leitura, né? O 10 e rei de ouros são as cartas
máximas do naipe de ouros. Então, se você tem essa energia no seu inconsciente, isso vai se manifestar em algum momento, desde que você permita, né? 4 de ouros para clarificar um 4 de copas aqui na carta do desafio tem a ver com inércia, tem a ver com zona de conforto. Como eu disse, não são cartas ruins, mas elas vêm aqui como desafio. Então tem a ver com você fazer algo de diferente, né? Sair da caixinha, tá? No exterior, 5 de espadas com 7 de copas. 7 de copas também fala de possibilidades, né? Possibilidades a um nível externo, nas circunstâncias. Possibilidades que você pode encontrar no caos, né? Então, os problemas das outras pessoas podem ser oportunidades de trabalho para você. Julgamento com as de paus, a gente está falando aqui de um renascimento. Lembra que eu falei assim, para alguns tem alguma questão aqui do passado que volta, que vem à tona, que volta, que retorna, né? Isso pode ser realidade para alguns, alguma pessoa do passado que volta, um emprego do passado que volta, alguma coisa que você já nem lembrava e que vem à tona. Para alguns pode ser uma ideia do tipo assim, lá no meu passado, lá na minha infância, na minha adolescência, eu queria fazer tal coisa, e essa ideia pode vir à tona, enfim. Para alguns realmente tem alguma questão aqui do passado, né? Algum chamado nesse sentido, tá? Não sendo algo específico do passado, de toda forma, a gente tem aqui uma energia de renascimento. Renascimento da sua vida profissional, porque vem marcada por um as de paus, um novo começo, uma nova fase, pode ser aqui realmente uma ideia criativa, um eureka, né? 5 de ouros para clarificar um rei de paus e um 3 de espadas, 2 cartas difíceis. O bom disso aqui, porque, como eu já avisei agora há pouco, essas cartas aqui são apenas clarificações. A energia principal são essas cartas maiores aqui, né? Mas o 5 de ouros é uma carta de carência, de falta, de perdas, e ele vem para clarificar um rei de paus, uma energia criativa e de automotivação. Aqui, mais uma vez, é uma combinação de cartas que me dá uma sensação de você encontrar ideias criativas dentro de situações caóticas, dentro de situações de perdas, sejam essas perdas suas ou de outras pessoas, né? 3 de espadas também é uma carta que fala de alguma dor, de algum incômodo, mas aqui você encontrando prosperidade e abundância justamente em situações que podem ser difíceis, caóticas, incômodas para você ou para outras pessoas. Aqui, a princípio, eu enxerguei isso para outras pessoas, tá? Situações difíceis para outras pessoas podem trazer para você uma espécie de nicho, né? Uma oportunidade de trabalho. Essa é a sua leitura. A gente vai tirar agora uma carta do tarô do Osho para ver uma mensagem ou um conselho. Vamos ver o que vem. Gêmeos. É um caos criativo, né? Um caos que pode te trazer soluções para a sua vida profissional. Então, o caos nem sempre é negativo, né? Mais ou menos por aí, tá? Mudança, apego ao passado, carta de número 5, 5 de copas, é uma carta desafiadora, assim como o 3 de espadas, o 5 de ouros. A sua leitura tem algumas cartas desafiadoras, mas vem aqui com mudança. Lembra que lá no começo da sua leitura vieram algumas cartas de zona de conforto, e é o desafio, sair da zona de conforto, mudar, né? Desapegar-se do passado também. Lembrando que o fundo da sua leitura é um 6 de copas, que faz referência ao passado. Aqui vem mais nesse sentido de promover uma mudança, né? Interessante, ó. É isso, geminianos, terminamos a sua leitura, espero que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixem o like.
O like é importante para ajudar a divulgar o vídeo para outras pessoas, tá? Tudo de bom para vocês? Muito obrigada. Namastê.